Graça e paz aos irmãos e às irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. É sempre com alegria que a gente se reúne aqui nesse lugar, para juntos louvarmos o nosso Deus, bendizermos o nosso Deus e refletirmos na palavra desse nosso Deus. Eu estou bem afônico de tanto falar, acho que eu nunca tenho falado tanto assim. Sábado à noite para os jovens, domingo de manhã na escola e domingo à noite, sem parar. E fala, né? Pastor fala para caramba. Mas nós estamos aqui com um propósito, de refletirmos na nossa vida com Deus. Nosso propósito é repensar a nossa vida com Deus. E justamente esta reflexão, como eu havia dito, ela nasceu para nós diferenciarmos a espiritualidade do discípulo da espiritualidade do evangélico. É justamente é só por isso que eu tenho refletido com os irmãos nesta oração do Pai Nosso. O texto que nós vamos usar é o mesmo texto de sempre, o texto do Pai Nosso. Então, você pode acompanhar a leitura. Eu vou projetar a leitura aqui no telão. Mas antes da projeção, vamos lembrar que a série que nós estamos fazendo, pretendo terminar no próximo domingo, se Deus assim permitir. A série tem esse propósito, de nós repensarmos a nossa vida com Deus. E eu comecei a primeira reflexão desenvolvendo a nossa devoção, ou resgatando a nossa vida devocional. Essa foi a primeira reflexão. A segunda teve o foco no resgate à submissão, ou desenvolvendo a vida de submissão. E uma vida de submissão a Deus e a sua palavra, a sua vontade. Fui usando sempre as expressões, não é, do próprio Pai Nosso, da própria oração, para fazer menção e destaque a estas propostas reflexivas. E hoje eu quero, junto com os irmãos, buscar esse resgate ou desenvolver a nossa vida de gratidão, porque a oração do Pai Nosso, ela tem essa cadência. Ela começa com a devoção, daí ela vem com a submissão, depois com a gratidão, e no próximo domingo a gente termina um tema surpresa para a gente pensar nessa oração durante a nossa semana. E o texto tem sido a oração do Pai Nosso, como eu havia mencionado. Ela está aí projetada para os irmãos, e nessa oração nós devemos lembrar de como ela nasce, não é? Ela nasce de um pedido que os discípulos fizeram para Jesus. Eles pediram: mestre, ensina-nos a orar. Eles viram como que os discípulos, como que os fariseus oravam, e eles sentiram o desejo de aprender a orar. Então Jesus diz: olha, os fariseus fazem assim, mas vocês não vão fazer como eles, vocês vão fazer assim. E aí ensina essa oração, contrapondo o verso 5 ao verso 8, que é o início do texto. Tá? Essa oração tem esse cunho litúrgico. Ela não é uma reza, como nós aprendemos. Eu aprendi quando ainda frequentava lá na igreja onde os meus pais iam também, na igreja católica, né? Lá eu aprendi a fazer essa oração, e eu fazia essa oração como uma reza, sem nenhum momento reflexivo. E ela é totalmente litúrgica porque é a forma que Jesus dá aos discípulos para eles entrarem na presença de Deus. A liturgia, Deus não precisa de liturgia, nós precisamos.
Nós precisamos. Deus sabe que nós estamos aqui e que nós viemos prestar culto a Ele. Mas nós muitas vezes estamos aqui e se nós não tivermos essa liturgia, a nossa mente divaga. A nossa cabeça está lá fora. Nossa cabeça está nos problemas que a vida tem nos esperando lá para o lado de fora. Por isso que a gente precisa de liturgia. Para nós entrarmos aqui e sabermos que nós estamos neste lugar diante de Deus. Não é diante de pastor, não é diante de pessoas, nós estamos diante de Deus. Por isso que às vezes eu pego no pé mesmo, digo, olha, os momentos que você chega antes, dobra seu joelho, vai falar com Deus. Por quê? Se nós estivermos aqui sem essa questão litúrgica na mente, não há razão, não há motivo para nós estarmos aqui. A gente poderia sentar numa mesa de uma lanchonete e bater um papo. Seria talvez até muito mais agradável para muitos, mas nós estamos aqui liturgicamente para cultuar a Deus. Então, se nós estamos com essa mentalidade, com esse foco, o nosso dever é chegar. Deus, prepara o meu coração para receber a sua palavra. Deus, leva minha mente cativa à obediência do Senhor. E a oração do Pai Nosso, ela ensina estas coisas para nós. Então vamos fazer a leitura. Juliano, você pode ler para a gente, por favor? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que oração linda, não é? Muito profunda, pura, verdadeira, dócil, reflexiva, extremamente quebrantadora, quando a gente a faz pausadamente, pensando no que a gente está falando. Que oração fantástica, que liturgia maravilhosa. Então, como eu tenho focalizado sempre no resgate da submissão, da devoção, eu sempre usei 2 fundamentos, eu não vou fugir da regra de também usar 2 fundamentos para uma vida de gratidão, porque o texto demonstra isso. O foco hoje da nossa reflexão é o verso 11. Aqui está o destaque: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É daqui que nós vamos tirar os 2 fundamentos de uma vida grata a Deus. Um texto tão pequeno, mas de uma profundidade abissal, de uma profundidade que nós não conseguimos mensurar. Quando a gente mergulha nas Escrituras pedindo o Espírito de Deus, fala ao nosso coração, ajuda-nos a sermos gratos a Ti. E aí Jesus vem com esta fala pequena, mas profunda, pequena, mas rica. Antes da gente focalizar então os 2 fundamentos da gratidão, eu quero destacar do verso 11 os 3 elementos fundamentais que estão no verso 11. Porque para a gente entrar nos fundamentos, a gente precisa saber os elementos que compõem os fundamentos. Porque os fundamentos só existem neste texto por causa dos elementos do texto. Então olha que coisa fantástica. Aparentemente, quando a gente olha para o texto, esse dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, não parece que essa fala é uma petição? Parece que Jesus está ensinando os discípulos a pedirem o pão de cada dia. Mas essa fala de Jesus não é uma petição. Essa fala de Jesus é uma expressão de gratidão a Deus. É alguém que a faz com toda segurança, com toda a convicção.
e com toda a gratidão. Percebam, quando Jesus está dizendo, dá-nos hoje o nosso pão, a gente deve lembrar do que vem antes. Antes de que vocês peçam alguma coisa, Deus já sabe do que vocês necessitam. Então Jesus está ensinando aqueles discípulos a serem gratos. Por quê? Porque antes que a gente fale, Deus já nos dá o que a gente precisa, quando a gente está servindo com alegria. Essa fala, ela tem, na verdade, um paralelo com a fala de Jesus, quando ele diz aos discípulos, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, olhem para as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, mas Deus as alimenta todos os dias. Olhe para os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tamanha formosura como os lírios dos campos. Quem faz tudo isso? Deus. Então, é justamente um paralelo, é aquela ideia de que sejam gratos todos os dias pelo pão que você tem na sua mesa. Seja grato todos os dias por aquilo que Deus está suprindo a sua mesa. Esta é a proposta de Jesus para aqueles discípulos. Então percebam, o primeiro elemento fundamental aqui do verso 11 é o dá-nos, que é a fonte. Quem é a fonte que nos dá? Porque se ele está dizendo dá-nos, existe um lugar de onde a gente recebe. A fonte aqui do dá-nos é uma forma que Jesus está fazendo os seus discípulos voltarem para o verso 9, para eles descobrirem quem é a fonte que nos dá, quem é a fonte que supre as nossas necessidades. Quem é a fonte? No verso 9, o Pai nosso. Ele é a fonte de todas as nossas necessidades, Ele é a fonte de suprimento de todas as nossas necessidades. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, o sujeito da ação é Deus, é o Pai nosso, Ele é a fonte inesgotável, Ele, Deus, é aquele que derrama as bênçãos sobre nós, Ele é quem dá o pão, Ele é quem derrama as bênçãos percebidas e não percebidas. O grande problema nosso é que nós achamos, ao amanhecer do dia, se não acontece nada extraordinário, a gente acha que não tem sido abençoado por Deus, porque a gente não consegue perceber, não é? Essas bênçãos de Deus que são simples, quase imperceptíveis. E aí a gente só se dá conta de que nós somos abençoados todos os dias quando nós perdemos as bênçãos perceptíveis de Deus. Quer um exemplo? Olha como você é abençoado todos os dias. Quando você amanhece o dia, você abre os olhos e você enxerga. Essa é uma bênção que a gente não percebe. Mas você está sendo abençoado. Quando você levanta da sua cama e com as suas pernas você tem o direito de ir e vir livremente, se movimentando. Esta é uma bênção imperceptível para o nosso coração ingrato. E a gente só se dá conta de que isto era uma bênção quando a gente quebra uma perna. E aí você vai levantar da cama, você já não tem mais aquela mobilidade de caminhar livremente, de ir e vir livremente. Aí você diz, nossa,
Eu era abençoado e eu não sabia. Mas você continua sendo abençoado. Não é porque você perdeu o movimento da perna. Imagine para quem perdeu a perna. Então percebam como nós não vamos dando conta de que as bênçãos de Deus são derramadas todos os dias na nossa vida. Quantas pessoas que só se dão conta de que perderam, de serem abençoadas e de abençoar, quando perdem pessoas. Quantos filhos que tratam mal o pai, a mãe, e ele só vai se dar conta quando o pai está no caixão, quando a mãe está no caixão. Aí ele percebe, nossa, meu pai, com todos os defeitos, ele era o meu pai, ele era uma bênção na minha vida. Minha mãe, nossa. Então não espere perder para que você perceba a importância que as pessoas têm, aquelas que te amam, aquelas que você a ama. Valorize esse relacionamento. Valorize essa pessoa que está do seu lado. Valorize a sua esposa. Esposa, valorize o seu esposo. Filho, valorize o seu pai. Pai, valorize o seu filho. Então, é justamente esta fonte que a gente não pode perder. Quem nos dá é Deus, o Pai nosso. É Ele quem supre as nossas necessidades. O texto também apresenta um outro elemento. Qual é o tempo? Hoje. Nós não nos damos conta das palavras. A gente fala o texto e não para nas palavras. Mas para Deus existe amanhã, mas para mim e para você não. Por isso que a gente deve se preocupar com o tempo. O tempo é hoje. O tempo de Deus para mim e para você sempre será hoje, agora. É o tempo imediato, é o tempo oportuno. O grande problema é que nós nos preocupamos com o amanhã. Nós queremos o amanhã. Nós lutamos pelo amanhã. E o hoje nos faz lembrar também de um outro texto paralelo, que tem justa ligação até com a proposta da nossa reflexão. Lembram do povo quando saíram do deserto? Saíram peregrinando, saíram do Egito para o deserto, peregrinaram 40 anos. E durante esses 40 anos, Deus derramava maná dos céus. E eles deviam colher esse maná, que era o pão, uma espécie de pão. Eles deviam colher esse pão diariamente. Não podia ser para juntar ou fazer estoque. O pão era diário. Então, na verdade, até parece meio que engraçado. Mas o maná era o pão deles de cada dia. Como Jesus precisa ser o pão nosso de cada dia. E é todos os dias. É pela manhã que eles colhiam. É pela manhã que a gente deve colher esse pão. É pela manhã que a gente deve se alimentar desse pão. Esse pão é Deus. Esse pão é Cristo. Esse pão é a palavra dele. E o que tem de gente faminta da palavra de Deus, tendo Bíblia em casa, mas não consegue, porque ele está preocupado. Eu tenho que levantar, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer meu pé de meia. Por quê? Porque eu tenho um filho crescendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu preciso daquilo, eu preciso de mais. Acabou o dia.
e você ficou faminto. Por quê? Porque faltou colher o pão nosso de cada dia. Naquele dia, o hoje. Hoje. Para você ter noção, você fez o seu devocional hoje? Olha como que a gente perde. Amanhã eu faço. Quem te garante que amanhã você está vivo? Quem te garante que nós vamos sair daqui vivos? Por isso que o pão é para hoje. Talvez você está dizendo, é porque você não sabe a minha luta, a minha correria, blá, 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 blá. Tá, fala para Deus. Não precisa justificar nada para mim. Não tenho nada com a sua vida. Eu preciso me preocupar em fazer a minha vida devocional. E eu estou te convidando, olha, faça a sua. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Então o meu papel aqui é dizer a você, olha, faça a sua vida devocional. Colha o seu pão diariamente. Todos os dias, colha o seu pão, se alimente desse pão. Esse é o sentido. Aí você está dizendo, que Deus dá o pão nosso, eu que corro atrás do meu pão. Ok? Se você acha assim, continue correndo. Se você acha que o pão é você quem consegue através do suor do seu rosto, raciocine só um pouquinho comigo. Quando um agricultor ara a terra e joga essa semente, o que ele espera para ter uma boa colheita? Chuva certa e sol certo. Sem chuva certa e sem sol certo, tem colheita? Não tem colheita. E outra coisa, quem faz essa semente germinar? A chuva certa e o sol certo. Tem alguém nessa terra aqui que é capaz de fazer chover? Ou é capaz de fazer parar de chover? Eu me lembro de um homem só, chamado Elias. A nação de Israel se contaminou no pecado, ele se chega diante de Deus e, como juízo para o rei Acabe e todo aquele povo de Israel, ele ora dizendo, não chova durante 3 anos, ou 3 anos e meio. E não choveu. Mas eu compro o pão com o dinheiro que eu ganho. Tá, tudo bem, você ganhou o seu dinheiro. Mas se não tiver pão para você comprar, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai comer o seu dinheiro? Aí, a gente não se dá conta de que o tempo de Deus é hoje, porque nós temos muitas facilidades. A gente não se dá conta da necessidade da chuva e não consegue ver a chuva como uma bênção de Deus. Por quê? Porque nós temos água encanada em casa. A água chega lá na nossa torneira e a gente acha que não precisa de chuva para que a água chegue. Deixe parar a chuva para você ver. E a gente acha que é a Sanepar, né, que nos supre. Você vai lá pagando todo mês. Deixa dar um pau na Sanepar aí para você ver e você ficar sem água. Aí você vai ver o que a Sanepar faz para você. Ela continua mandando a fatura. Ela quer receber. Percebem como nós vamos nos tornando insensíveis com as bênçãos de Deus? As bênçãos que nós não conseguimos perceber. Porque para os evangélicos, bênção é algo sobrenatural. Mas Jesus está dizendo para aqueles discípulos, meus filhos, bênção é você olhar para aquilo que é natural, para aquilo que é simples, para aquilo que é ordinário, que tem uma ordem, e você conseguir ver Deus te abençoando naquilo. Isso é bênção
de Deus. Né? Então, do que vale? Ganhar dinheiro, mas não ter água para beber. Ganhar dinheiro, mas não ter alimento para a gente comprar para comer. Tá, mas tem tudo isso. Pode lhe faltar saúde. Você já pensou, você ter dinheiro, comprar água, comprar comida e não poder comer e não poder beber? Porque você está diante de tudo aquilo que você comprou, mas está te faltando saúde. Você compra a saúde? Quem que te dá isso? Deus. Então, cada elemento desta frase, ela expressa profundamente um Deus abençoador, uma fonte inesgotável, uma fonte de amor, uma fonte de perdão, uma fonte de cuidado, uma fonte de zelo, uma fonte que te ama. Isso não deve gerar em nós, isso não deve provocar em nós quebrantamento, desejo de buscá-lo, de confiá-lo, de se render, de se jogar aos pés dele, dizendo: Deus, por que tanto tempo para eu cair a ficha e eu aprender a confiar em ti, Senhor, a buscá-lo como fonte primária, como razão da minha existência. O terceiro elemento é nosso pão de cada dia. É a bênção, o que nós recebemos. Esse é o terceiro elemento, é a bênção, o que nós recebemos. Nós recebemos o básico, o pão nosso de cada dia. É isso que a gente precisa. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: discípulos, filhinhos, meus amigos, a bênção de Deus, entre na cabeça de vocês, por favor. Como se Jesus estivesse dizendo isso para os discípulos: entrem na cabeça de vocês, a bênção de Deus é o ordinário, não é o extraordinário. Então, meus discípulos, tomem cuidado, para que vocês não percam o ordinário, para que vocês cheguem diante de Deus, pedindo o ordinário como o extraordinário, para vocês valorizarem e relembrarem de que aquilo era a bênção de Deus. E não é assim que acontece com a gente? Quando a gente quebra a perna, está com o joelho com gesso, a gente diz: meu Deus, ajuda logo que esse gesso saia, que a minha perna fique boa. Poxa, mas antigamente quando você estava sem gesso, você orava dizendo: Deus, muito obrigado pelas pernas que eu tenho, Senhor. Não, mas precisava caminhar um pouco, você dizia: ô vida miserável, ó, tá vendo lá, aquele tem um carro, eu que sirvo a ti não tenho. Não é assim? Essa é a mente do evangélico. Essa é a mente do diabo, enrostida. E Jesus está quebrando isso. Está dizendo: aprendam, por favor, aprendam. Então isso é fantástico, não é? Então nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus é bom e Ele supre, Ele é a nossa fonte. O primeiro fundamento da gratidão, de acordo com o texto, é a alegria. Alegria, dá-nos hoje. Como se Jesus estivesse convidando aqueles seus discípulos a mudarem de foco. É como se Jesus estivesse falando para eles: tirem os olhos de vocês e coloquem os olhos em Deus, sabendo que é Deus quem lhes dá, quem lhes supre, quem lhes atende, quem está sempre de socorro para as necessidades de vocês. Eu não sei aqui qual é a ordem dos fatores, mas por eu não saber a ordem dos fatores, eu vou fazer a citação de duas formas. Gente grata é gente alegre, e gente alegre é gente grata. Por isso que o primeiro fundamento da gratidão é a alegria. E gente grata é gente alegre, e gente alegre é gente grata. Para confirmar
essa tese, para confirmar esse pensamento, vamos fazer uma leitura breve, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 16, ao verso 18, a parte A. Esse texto está projetado, Juliano, você pode fazer essa leitura para mim, por favor? Prestem bem atenção à confirmação de que gente alegre, gente grata é gente alegre, e gente alegre é gente grata. Esse texto demonstra isso de modo muito claro. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Vocês estão olhando para o texto, às vezes a gente não percebe. Onde está a ligação nesse texto? De alegria com gratidão. Para facilitar a sua memorização, a primeira e a terceira linha. Olhe lá para a primeira e a terceira linha. Como Paulo, de modo sistemático, de modo teológico, ele liga alegria com gratidão. Mas ele faz essa ligação colocando algo no meio para dizer o elo entre alegria e gratidão. O que é que liga alegria e gratidão? Por isso que tem essa quebra, é tipo de um paralelo que ele está fazendo. E ele coloca algo no meio para dizer alegria e gratidão é ligada com o quê? Com oração. Por isso que nós poderíamos parafrasear, Paulo está dizendo em outras palavras, gente alegre, gente grata é gente que ora. Gente que não ora não é gente grata, não é gente alegre. Em outras palavras, é isso que o Paulo está falando para a gente. Então, vocês estão percebendo como a oração, ela funciona como uma lupa que vai ampliar a nossa visão para nós percebermos o mover de Deus naquilo que é simples. Por isso que a oração do Pai Nosso começa com pura contemplação. Pai Nosso que estás nos céus. O que é isso? É você poder contemplar os céus, a criação, e ver Deus, e ver o Pai. E por você ver o Pai, você ser grato. E por você ser grato, ver o Pai, você se submete ao Pai. Por você se submeter, porque viu a bondade do Pai, você só tem motivos para agradecer. Isso é fantástico. Isso quebra todos os conceitos. Isso faz a gente chegar diante de Deus hoje pedindo, Deus, abre os meus olhos para ver as bênçãos do Senhor no ordinário, naquilo que é mais simples, mais natural. Às vezes a gente reclama, para jogar um lixo. Eu nunca me esqueço de uma fala uma vez, a minha sogra conversando, e eu percebi ela dizendo, quando a gente vai jogar o lixo, a gente tem que dar graças a Deus. Por quê? Porque você teve lixo para jogar, significa que você comeu. Pede para um adolescente, pega esse lixo e vai jogar ali. Sai assim, Porque ele não está conseguindo ver a bênção de Deus. E o pai, a mãe, devem ensinar. Meu filho, isso é bênção. Se não tivesse esse lixo, você não teria comido. Nós não teríamos comido. Percebe que coisa mais linda? Então nós precisamos aqui diferenciar. Eu acho que talvez devemos fazer duas diferenças aqui. Entre a primeira, entre alegria e contentamento. Porque se o primeiro fundamento é alegria, a gente deve diferenciar alegria de contentamento. Para nós não cairmos na esparrela da distorção de muitos evangélicos. Porque nós somos discípulos de Cristo. Espero, Nós não somos evangélicos. Nós não somos farinha do mesmo saco. Nós somos farinha de outro saco. Farinha pura. De mandioca, viu? Não é outra farinha, não.
É coisa boa. Então, vamos fazer essa diferença entre alegria e contentamento. Contentamento é sentimento. Então, por isso que tem dia que a gente acorda contente, rindo à toa. Né? Quem é que nunca levantou rindo à toa? E daqui a pouco tem uma circunstância que tira o sorriso da sua boca. Aquele que estava rindo, daqui a pouco está com uma tromba, parecendo de um elefante. Por quê? Porque é um sentimento. Sentimento é volúvel. Está alto, está baixo. Depende da circunstância. Alegria é uma decisão. Alegria, você decide ser alegre. Tem um vídeo de um rapazinho que ele não tem os braços, não tem as pernas. E eu estou para lhe dizer, e ele é crente, eu nunca vi alguém tão alegre como aquele rapaz. Ele foi dar uma palestra para um grupo de jovens e adolescentes, e ele deita, sem braço, sem perna, em cima da Bíblia e fica em pé, se apoiando, com a cabeça na Bíblia, ele vai dar um toquinho e fica em pé. Mas o rapaz é alegre. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa triste, mas ele é alegre. Por quê? Porque ele decidiu ser alegre. Ele decidiu em Cristo. Porque quando você decide por Cristo, você se lembra que uma parte do fruto do Espírito é a alegria. Então, a alegria está dentro, tem que estar dentro do cristão, daquele que nasceu de novo. Por isso que a gratidão é um dos fundamentos, é a alegria. Isso me faz lembrar de uma fala de C.S. Lewis. A sua esposa estava bem doente, já em fase terminal de câncer, e aí um médico chega para ele e diz: nossa, mas você vai casar com ela sem estar apaixonado? E aí C.S. Lewis olha para esse médico e diz: mas quem te diz que eu preciso estar apaixonado para amá-la? Olha que coisa mais linda. C.S. Lewis estava diferenciando amor de paixão. Paixão é sentimento. Amor é decisão. Por isso essa história de que eu perdi o amor. Perdeu? Vamos achar. Tudo que se perde, acha. Vamos procurar que vamos achar. Amor é decisão. Alegria é a mesma coisa. Você decide ser alegre, independente das circunstâncias externas. Nós podemos e devemos experimentar da alegria, porque a alegria é fruto do Espírito. E a outra diferença que precisamos fazer é a alegria de masoquismo. Filipenses 4:4, por favor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Ah, irmão, se Paulo tivesse vivo e ele frequentasse alguns ambientes, eu acho que ele iria dar cascudo na cabeça de muitos evangélicos que distorcem esse texto de modo terrível. Estão percebendo? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aí chega aquele louco, que é uma pessoa que distorce as escrituras com tamanha facilidade. O cara ele acabou de ter o carro roubado. Aí ele chega para aquele que está sem carro e diz: se alegre, rapaz, fique alegre. Outro está curtindo ali o velório do pai, da mãe. Aí chega o evangélico com uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço e diz: alegre-se, rapaz, não chore. Você não pode chorar. Você tem que se alegrar. O cara tem um monte de filho, recebeu
uma demissão, e aí chega o evangélico para ele e diz assim: se alegre. É isso que Paulo está falando aqui? Glorifique a Deus porque seu pai morreu. Glorifique a Deus porque seu filho foi acidentado, está passando por uma enfermidade. Glorifique a Deus. É isso que Paulo está falando aqui? Paulo não era louco. Paulo não era masoquista. Paulo não está dizendo que nós devemos nos contentar na desgraça. Não é isso. Como que alguém pode se gloriar na morte do filho? Estou muito alegre, porque meu filho morreu. É louco, leva para o Santa Cruz. Coloca na camisa de força. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que se nós, nas circunstâncias difíceis da vida, continuarmos olhando para elas, nós não vamos nos alegrar, porque nelas ou na vida não há alegria, porque a vida é circunstancial, a vida é cruel. Paulo está dizendo que nós só temos um lugar para nos alegrar, é tirando os olhos das circunstâncias e colocando os olhos em Deus. É em Deus, só no Senhor, que nós nos alegramos. É isso que Paulo está dizendo. Quando você está triste, tire os olhos daquilo que te causa tristeza e erga os seus olhos para o Senhor, porque Ele é a fonte, é a causa de toda a alegria. Tem alguém aqui que foi entristecido pelo Senhor? Deus, a fonte de alegria, não entristece. Ele traz alento para a nossa vida. Ele é a nossa alegria. Então, perceberam que esta é a diferença entre o discípulo e o evangélico? O evangélico, a fé que ele exerce, é uma fé que ele não pode perder, é uma fé que ele não pode chorar, é uma fé que ele não pode falir, é uma fé que ele não pode adoecer. Mas o discípulo não, ele perde, ele fale, ele quebra, ele morre, os parentes morrem, ele fica doente, o discípulo chora. Se o mestre chorou diante da morte do Lázaro, se Jesus chorou diante da morte de Lázaro, como eu, discípulo, não chorarei? Percebam as distorções? Então aqui Paulo está corrigindo e pontuando a alegria como um fundamento da gratidão, e colocando a alegria e gratidão ligada pela oração. Está faltando alegria no seu coração? Ore. Ore. Bem disse C.S. Lewis: quando exercitamos a oração, somos tomados pela alegria da presença de Deus. Quem aqui já foi para a oração triste, mas triste, derrotado, e você ficou ali aqueles primeiros momentos chorando, pranteando? Daqui a pouco aquele gozo de alegria entra no seu coração e arranca aquela angústia da sua alma. É isso que Paulo está falando, é isso que C.S. Lewis está convidando a gente para fazer. Exercite a oração e a alegria vem. O segundo fundamento da gratidão não é só, então, a alegria, mas também a simplicidade.
Esse aqui é o nosso grande problema, a simplicidade. Porque a gratidão está ligada diretamente àquilo que é simples. Por isso que Jesus usa o elemento mais simples da culinária para dizer que o suprimento de Deus, que a bênção de Deus para uma pessoa grata é no básico, é no simples. O pão nosso de cada dia. O nosso pão de cada dia. Isso é fantástico. Nós estamos vivendo num contexto de pura distorção. Nossa sociedade, a nossa cultura, a tecnologia tem gerado no nosso coração um descontentamento por aquilo que é simples, por aquilo que é básico, por aquilo que é necessário. Claro que sim. É só você olhar para você mesmo. Quanto mais você tem, mais insatisfeito você fica. Esses tempos atrás eu estava com o meu iPhone 4 e ele travando, eu falei, eu acho que eu vou atrás de comprar um outro, hein? Esse negócio aqui não está muito bom não. Aí eu olhei para o do Rafael, que tinha comprado na mesma época que eu. Ele comprou um outro telefone bom, que ele estava precisando. Falei, acho que eu vou comprar um para mim também. Aí depois eu fiquei pensando. Aí o Lucas nasceu. Aí você já começa a mudar tudo. Opa, peraí, não é por aí não. Acho que eu vou ficar com esse negócio aqui mesmo. Tá bom pra caramba, só estou usando ele para mudar os meus slides. Não, tá bom, eu vou usar esse negócio aqui mesmo. Mas uma coceira gigantesca para pegar o 6. Aí, daqui a pouco, vem um outro. Aí eu vou ficar louco, porque eu quero aquele outro. Você está percebendo que a insatisfação no nosso coração, ela acontece justamente por aquilo que não é básico e não é necessário? Por isso da ingratidão na nossa vida. Por isso. Então, eu às vezes percebo jovens entristecidos porque não tem um iPhone 6. Meninos, principalmente. Meninas, porque elas querem da mãe uma bolsa Chanel. E aí a mãe não dá, o pai não dá, fica bravo. Está entristecido. Fica ingrato com aquilo que o pai e a mãe podem fazer. Agora, você já parou para pensar? Se nós decidíssemos no nosso coração, durante esse ano que está por iniciar, decidíssemos, nós não vamos comprar nada, nós não precisamos de mais nada. Tem algum lojista aqui? Se tiver, prendam ele aí, porque senão ele vai me matar. Porque o sentimento do coração dele agora seria, cala a boca. Mas você sabia que os lojistas, os marqueteiros, eles trabalham justamente para gerar essa insatisfação no meu coração e no seu coração. E essa insatisfação nos torna pessoas ingratas a Deus, porque nós não conseguimos olhar para Deus e ver a bênção de Deus no básico, no simples, no ordinário, no necessário, no pão nosso de cada dia. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Mas nós devemos resgatar aqui a simplicidade em pelo menos duas áreas. A primeira, na família. Na família. O nosso pão de cada dia na família. Nós devemos ensinar os nossos filhos
que mais importante do que o carro que eles andam, mais importante do que a casa que eles moram, mais importante do que o conforto do ambiente onde eles se encontram, mais importante do que essas coisas é a vida com Deus. Mais importante do que estas coisas é o simples pão que está todos os dias sobre a mesa. É isso. Então não deixe o seu filho desperdiçar alimento. Ensine-o dizendo que tem muitas crianças morrendo de fome, desejando aquele pão que está sendo jogado. Isso é resgatarmos a simplicidade na família, na nossa casa. O problema é que nós colaboramos para gerar insatisfação no coração dos nossos filhos. A nossa ausência em casa, nós queremos compensar com quê? Com quê? Com quê? Presentes. Lembro-me, algum tempo atrás, fui com o Rafa no Paraguai pegar uns negócios para a igreja. Aí ele disse, e você não vai levar nada para o Luquinha? Disse, não vou acostumar esse bichinho desse jeito não. Toda vez que sai tem que trazer alguma coisa. Aí quando chegar em casa não tem nada, o que ele vai fazer? Vai bater os pés, eu vou ter que meter um sarrafo nele. Então deixa, eu já vou poupá-lo agora. Esse é o grande problema. Nós vamos preparando os nossos filhos para viver de acordo com esse mundo, enquanto nós deveríamos fazer o processo inverso, desconstruir da mente deles essa ideia da necessidade. Eu sempre preciso de alguma coisa, porque todas as vezes que você sair, ele vai ficar esperando, porque ele precisa de alguma coisa que você traga para ele. Esse é o grande problema nosso. E olha como nós perdemos a simplicidade na família. O filho nasce. O que é que a gente faz quando o filho nasce? Vem para a igreja, procura o pastor e diz assim: eu quero marcar um dia para apresentar o meu filho a Deus. Não é assim? É assim. Estou cansado de ouvir isso. Agora, quando vierem falar para mim, eu vou dizer: tudo bem, nós vamos apresentar o seu filho a Deus. Mas comece a apresentar Deus ao seu filho. Porque o seu filho precisa conhecer Deus. E ele é pequenininho, eu só tenho como apresentá-lo a Deus. Mas ele vai crescer é lá na sua casa. E é lá na sua casa que você vai apresentar Deus para ele. No comportamento, na sua prioridade, na sua vida de devoção, na leitura da palavra, na reflexão da palavra. É ali que a gente mostra. Mas o que a gente prefere? A gente prefere ralar. Rala o dia todo para trazer aquilo que eles não precisam, enquanto deixamos de dar o pão nosso de cada dia para eles. O que é o pão nosso? É Deus, é Jesus. Também devemos resgatar a simplicidade não só na família, mas na vida. Sim, na vida. Na minha época, nós fazíamos um rachão de futebol no pátio da Telepar lá em Perobal. Rapaz, mas era uma coisa fantástica. A gente pegava aquela bola de capotão, sabe aquele capotão que está soltando a parte, soltando aí aos gomos, e a gente ia para aquele campinho ali da Telepar jogar futebol. E a gente tinha que tomar muito cuidado para a bola não cair no muro do vizinho, que a vizinha era cruel, ela mandava faca na bola. Mulher ruim, nunca vi um negócio daquele. Tá louco, parecia que tinha um cão no couro. A bola caía, ela, pum, faca. E nós íamos ali, a brincadeira era gostosa.
Na época, rapaz, quichute era top. Quem tinha quichute naquela época era filho de médico. Não era qualquer um que calçava o quichute, não. E aí tinha ali alguns amigos que os pais tinham mais dinheiro, aí eles tinham 2 quichutes. Eles cortavam o cravo de baixo, aí falavam, ó, quichute sem cravo. Eu falava, nossa, eu doido para ganhar um quichute, esse cara cortando os cravos do quichute. A gente jogava bola ali, brincava com alegria tão grande. Hoje, o pai compra um computador gigante, coloca no quarto para o filho. Vocês viram aí essa semana que passou, um menino que se matou jogando, brincando no quarto com um computador que o pai deu. Colocou no quarto. Isso não é o básico, isso não é o simples. Na minha época, sabe como que a gente fazia? Eu falei, nossa, o Lucas cresceu, eu quero ensinar ele a fazer uma pipa. Você pega os adolescentes de hoje, um moleque não sabe nem fazer uma pipa, rapaz. Nem um papagaio. Na minha época, a gente fazia pipa de jornal. E era com cola de farinha, porque não tinha dinheiro para comprar. Aí chegavam os que eram mais riquinhos, com papel de seda, com cola tenaz. E às vezes a pipa deles nem subia. E a gente passava caco de vidro naquela linha só para cortar as pipas de seda, que a nossa era de jornal, podia ir embora. Mas nós nos alegrávamos com a coisa simples. Hoje, percebe como nós fomos perdendo a simplicidade da vida? Quer ver uma coisa simples? O casamento, como era o casamento do passado? Lembram? O casamento do passado, as tias iam para o terreirão, enfeitavam aquele terreirão, né? As tias que eram encarregadas para arrumar o terreirão de café. Aí os tios matavam os bois, faziam churrasco, os vizinhos vinham com a sanfona, com o triângulo, com a zabumba, e o forró cobria a noite toda depois do casamento. A lua de mel era se o cara pudesse ir até em Maringá ali, no zoológico ali, no parque, já era, nossa, era top. O cara ficou 3 dias ali, cara. Não... E os casamentos duravam, não é? Duravam até a morte. Vai casar hoje. Você paga caríssimo para uma mulher trazer as flores. Você paga caríssimo para a pessoa que vai fornecer para você o buffet. Aí você paga caríssimo para outra fornecer os pratos, os talheres. Paga caríssimo para uma mocinha ficar na porta só assim, ó. Aí vai para a lua de mel, o cara vai para a lua de mel e vai para Cancún. Aí volta da lua de mel, o casamento acabou. Custou tão caro. Mas aquilo que era simples, porque o simples sempre é durável, o básico sempre é mais gostoso, sempre é mais verdadeiro. Então é isso que o texto está nos chamando, para que a gente se contente, para que a gente seja grato a Deus com alegria pela coisa simples da vida. Eu me lembrei de uma crônica de Leon Tolstói, é um escritor russo, e diz que a crônica ela começa assim, o título dela é Quanto de Terra um Homem Precisa? Fantástico. E diz que um casal vivia numa chacrinha bem pequena, e eles estavam alegres, felizes. Ali eles criavam boi, criavam galinha, criavam porcos, se alimentavam dos alimentos que eles produziam naquele lugar. De repente,
um certo dia, chega uma cunhada desse rapaz. A cunhada é um problema. Ainda bem que foi a cunhada, não foi a sogra. Tolstói teve piedade das sogras. Ele diz que a cunhada chega e começa a falar para sua esposa: olha, você não sabe vocês não sabem o que vocês estão perdendo, amiga. Lá na cidade, a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente vai em tal lugar, a gente vai em outro, e aproveita tudo, coisas que vocês não têm. E esse homem no quarto, escutando essa conversa, diz que foi nascendo no coração dele uma insatisfação e um desejo de buscar alguma coisa para ser feliz, que ele diz: não, eu não sou feliz aqui. Até antes da cunhada ele era feliz, mas depois da cunhada ele começou a desejar, e ele colocou no coração: eu preciso de terra, eu quero terra, é só com terra que eu serei feliz. E ele começou a vender, a negociar, e o cara era bom de negócio. Pouco tempo depois, ele tinha 10 vezes mais o que ele tinha quando a esposa chegou, quando essa cunhada chegou. E ele ficou sabendo de uma tribo, que o chefe da tribo cobrava uma espécie de valor chamada pacom. Então você dava uma espécie de valor, e esse pacom significava que toda a terra que você caminhasse durante o dia, do nascer do sol ao pôr do sol, toda a terra que você caminhasse, fechasse o círculo, ela seria sua por aquele valor. E ele vendeu tudo aquilo que tinha e foi para aquela tribo. Deu aquele valor para aquele chefe da tribo, ele e o seu servo. E o servo ficou junto com o chefe da tribo, e deu o dia seguinte, o sol, quando estava nascendo, o chefe da tribo disse: pode sair, deu a largada. E ele sai correndo, corre, e já estava lá para o meio-dia, ele cansado de correr, já tinha marcado muita terra na primeira linha. Aí quando ele está chegando já para o meio-dia, ele diz: olha, eu tenho que fazer a outra linha, porque senão não vai dar tempo para eu voltar e fechar o quadrado. E quando ele está pensando em fechar a primeira linha, ele olha mais à frente e ele vê um bosque, um lindo bosque. Ele diz: não, eu não posso deixar aquele bosque é a felicidade, olha, aquele bosque tem que estar na minha terra. E ele sai correndo, fecha o bosque. Quando ele fecha a primeira linha, está indo para fechar a segunda linha, ele vê um lindo lago lá na frente. Ele diz: não, a minha alegria está naquele lago, eu tenho que fechar o círculo depois do lago, o quadrado depois do lago. E ele corre, e o sol já está se pondo, e ele consegue fechar aquele quadrado, e ele continua caminhando, a água dele já está no final, seus sapatos já estão todos destruídos, até que ele consegue fechar a terceira linha. Quando ele vai fechar a quarta linha, o sol já está caindo, e ele não consegue quase ver o sol. Diz que ele tira os sapatos, o resto de sapato, joga aquela garrafa sem água e continua correndo, até quando ele está chegando perto de uma montanha, ele vê o seu servo e o chefe da tribo dizendo: vem que dá tempo. E ele percebe que ele estava num vale, e havia ainda só aquela montanha para ele subir, e lá de cima ele conseguiria ver o pôr do sol. E ele tenta subir a montanha a primeira vez. Quando ele está no meio da montanha, ele cai. Tenta a segunda vez, ele cai. Tenta a terceira vez, e ele cai para nunca mais voltar. Aí o servo dele olha para o chefe da tribo e diz: e agora? O chefe da tribo olha e diz: perdeu o playboy. Perdeu. A única coisa que você pode fazer é enterrá-lo aí. Então desce aquele servo e começa a cavucar um buraco de 1,80 m de comprimento por 1 metro de largura e 7 palmos de altura. E ele joga o seu senhor dentro daquele buraco. E quando ele começa a jogar terra, ele diz, no final a crônica termina assim: quanto de terra um homem precisa. Fantástica essa crônica, muito fantástica.
Quanto de bens você precisa? Quanto de dinheiro você precisa? Quanto de terra nós precisamos? Eu quero terminar aqui dizendo que estes são os 2 fundamentos da gratidão. O primeiro fundamento é a alegria. Alegria de ter Deus como Pai, de ter Deus como supridor, de ter Deus como simples o protetor das nossas vidas. O segundo fundamento é a simplicidade. Simplicidade de se contentar e ver as bênçãos de Deus naquilo que é básico, naquilo que é simples. E eu acho que eu posso terminar aqui com esta crônica também de Rubem Alves, A Inutilidade da Infância. Leia essa crônica depois. É fantástica. Eu vou dar uma fantasiada nela aqui, mas é linda essa crônica. Rubem Alves, nessa crônica, A Inutilidade da Infância, ele pega 2 pais. Um pai morando em um casarão. Do seu escritório, ele observa o seu filho brincando numa sala de 70 metros quadrados, em cima de um grande e lindo tapete persa. E ele lá do seu escritório, observando o filho, ele diz consigo mesmo: filho, você vai estudar nas melhores escolas desta cidade. Papai vai te dar condições para você passar na melhor universidade e você ser um médico, ou um advogado, ou um engenheiro. Aí, em contrapartida, Rubem Alves cita um outro pai, que também tem um filho da mesma idade. Só que esse outro pai, ele está num quarto de hospital, com seu filho, fazendo um tratamento quimioterápico. E aí esse pai olha para o filho e diz: meu filho. E ele diz para o filho, olhando nos olhos do filho: meu filho, amanhã, se você estiver bom, nós vamos brincar no zoológico, nós vamos para o parque, e no final da tarde nós vamos para o circo, comer pipoca e rir dos palhaços. Qual desses pais? Qual desses pais entendeu o que é necessário, o que é básico, o que é simples, o que é verdadeiro para a vida? Por isso da inutilidade na infância. Nós fazemos tantos planos para os nossos filhos, mas nós não temos a capacidade de pegá-lo. Ir para o parque, ir para o circo, curtir o momento com ele. Nós queremos que ele seja um médico, um engenheiro, um advogado, mas nós não somos presentes. A oração do Pai Nosso é isso. Nós, como filhos, precisamos correr, porque o nosso Pai está nos chamando todos os dias. Filho, vem, porque eu tenho o pão todos os dias para pôr na sua mesa. Filho, vem descansar em meus braços. Que Deus enche o nosso coração nessa noite de gratidão, de amor, porque nós temos um Pai que se preocupa com aquilo que é básico, com aquilo que é necessário, e quer suprir e brincar conosco, brincar todos os dias conosco.